Boa tarde, pessoal. Vamos começar a conversar, então. Bom, então a ideia dessa aula é a gente dar continuidade à nossa disciplina do PHP, tá? Vamos falar um pouquinho hoje como armazenar dados de outra forma. A gente viu na uma aula passada, em não sei quanto tempo faz, porque já faz tanto tempo, a gente viu como armazenar dados em arquivos. A ideia hoje é a gente começar a ver como é que funciona essa comunicação do PHP com os sistemas de banco de dados, sistemas gerenciadores de banco de dados, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, uma breve introdução de como é que funciona, o PHP se comunicando, então, com esses sistemas, e depois eu vou mostrar para vocês, então, uma classe de abstração que o PHP tem, então, uma forma de que eu consigo trabalhar com os bancos de dados sem precisar necessariamente saber qual é o banco de dados, tá? Então, deixa eu vir para cá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o banco de dados, uma coisa rápida, para dizer para que ele serve, como é que funciona. A gente vai ver como é que funciona o PHP com os bancos de dados normais. A gente vai falar do PDO, então, que é uma classe específica para abstração da comunicação com o banco de dados. E, por último, eu vou deixar umas atividades para vocês, tá? Então, o que é um banco de dados, tá? Banco de dados, o nome por si só, não quer dizer muita coisa. É como se fosse simplesmente um arquivo como a gente estava trabalhando antes, tá? O que torna os bancos de dados tão interessantes a ponto da gente não conseguir fazer sistemas sem ter essa ferramenta junto, são os sistemas gerenciadores de banco de dados, tá? Banco de dados nada mais é do que um monte de arquivos, um aglomerado de arquivos, cada arquivo correspondente, dependendo do sistema, né? Claro que tem alguns sistemas de trabalho diferentes, mas cada arquivo corresponde a uma tabela, por exemplo, e aí eu carrego informações nessa tabela de uma forma que o meu sistema consiga pegar mais rápido esses dados e trabalhar com eles da forma mais fácil, tá? Então, depende de qual banco de dados a gente está trabalhando, qual SGBD, qual sistema gerenciador de banco de dados a gente está trabalhando, a gente vai ter uma forma melhor ou pior de acessar esses dados, uma forma melhor ou pior de armazenar esses dados. Às vezes, tem dois sistemas, principalmente, que são muito parecidos, que é o MySQL e o Postgres. Não sei se vocês já ouviram falar deles. Sim, pois é. Vocês viram banco de dados com o professor Luiz Fernando, né? Vocês viram Postgres ou MySQL? Era dividida as turmas, Sor. Cada um ficou com o professor em um programa diferente. Tá. Vocês viram uma parte da turma viu em MySQL, outra parte viu em Postgres, é isso? Exatamente. A turma do Luiz Fernando viu em Postgres. E a turma com o Jonathan viu MySQL? Sim. Tá. Vocês vão ver que são basicamente da mesma forma os dois, tá? E quando a gente trabalha com a classe de abstração, que é o PDO, que eu vou mostrar para vocês, ele torna muito mais fácil essa parte, porque eu não preciso saber como é que funciona a parte do banco de dados em si para poder operar ele, tá? A gente tem uma classe que permite que a gente tenha acesso a esses dados sem necessariamente meter a mão lá para fazer um select, para fazer um insert, esse tipo de coisa. No primeiro momento a gente vai fazer assim, tá? Metendo a mão na massa, eu vou mostrar os códigos para vocês como é que faz. A gente vai trabalhar com MySQL no primeiro momento, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz a conexão com o Postgres, e quem quiser utilizar o Postgres, fique à vontade, tá? A gente vai utilizar o MySQL mais porque, como a gente está usando o XAMPP na máquina, o XAMPP ele já fornece o MySQL junto. Então, para evitar problemas. Professor, mas eu quero conectar com... Quem viu com o Luiz Fernando, tá? Eu quero conectar lá no servidor do IF para fazer os testes. Pode? Pode. Só vai ter que fazer a conexão daí com o Postgres, mas é um pouquinho diferente a forma de conexão, mas eu mostro as duas na aula de hoje, tá? E depois o resto é basicamente a mesma coisa nos dois, tá? A única coisa que muda é alguma coisa de sintaxe, lá, a forma como escreve, por exemplo, o insert, a forma como escreve alguns comandos, tá? Mas o que a gente vai trabalhar na nossa disciplina principalmente é o MySQL, justamente porque ele já está associado ao XAMPP que a gente instalou na máquina. Então a gente não precisa ter um software separado. E aí eu sei que alguns colegas têm problema com a internet, aí tem que acessar o servidor do campus, ia dar uma certa confusão. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente fica tudo na mesma máquina, tá? O XAMPP é instalado, a gente tem o PHP, o Apache e o MySQL junto para a gente poder utilizar. Tá? Então, os sistemas gerenciadores de banco de dados são programas
que rodam dentro do servidor, tá? Então eles têm que estar hospedados em algum servidor, e eles têm a função de organizar os dados que ficam armazenados nele, tá? A gente tem bancos de dados relacionais, que é o caso do MySQL, do Postgre. A gente tem os bancos de dados não relacionais, por exemplo, o NoSQL e... deixa eu ver qual outro. Como é que é o nome do outro? Me esqueci. Firebase, acho que é. Tá, mas tem outros bancos de dados, então outros tipos de bancos de dados. Cada sistema gerenciador trabalha de uma forma, tá? Mas o disparado, o mais utilizado é os servidores do tipo relacional, tá? Que é o MySQL, é o Postgres, é o Oracle, é o Microsoft SQL Server. Então tem diversos tipos e o PHP fornece os drivers para comunicação com praticamente todos esses bancos de dados. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? Então, como é que funciona essa comunicação entre o PHP e os bancos de dados? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, então, quais são os bancos de dados que o PHP trabalha nativamente, tá? Então, para trabalhar com esse tipo de banco de dados aqui, basicamente ele já vem instalado quando a gente instala o PHP, tá? Eu tenho que habilitar alguns deles. Se eu for utilizar, por exemplo, o Firebird, o Firebird que não tem, que é NoSQL também. Se eu for utilizar o Firebird, por exemplo, eu não preciso, aliás, eu preciso ir lá na configuração do meu php.ini, tá? Que a gente não vai ver, porque não faz parte da nossa disciplina. Eu tenho que ir lá e tirar um ponto e vírgula que tem lá onde diz as extensões, e tirar o extension lá do, por exemplo, firebird.dll, se você for utilizar o Windows, se for utilizar o Linux, é o firebird.so. Tá? Então você tem que descomentar, fazer ele carregar esses dados. Por que ele já não vem carregado por padrão? Porque quanto mais coisa ele tiver que carregar na inicialização do PHP, do Apache, no caso do servidor web, mais demorado fica essa etapa. Então normalmente se comenta todas as extensões de banco de dados e só habilita o que a gente precisa, tá? Mas quando a gente instala o XAMPP, ele automaticamente instala o MySQL, o Postgres, o SQLite 3, e se eu não me engano, o Microsoft SQL Server, tá? Mas esse eu não tenho certeza. Mas ele habilita automaticamente a conexão com esses, pelo menos esses três eu tenho certeza, tá? O Postgres, o MySQL e o SQLite, ele habilita, então a gente pode sair trabalhando com eles sem problema nenhum, tá? Cada um tem uma forma de conectar, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como é que conecta em cada um deles, mas a forma de trabalhar depois é bem tranquila. Então, como eu disse, cada sistema gerenciador de banco de dados possui um driver, que eles chamam, tá? Que é a forma como o PHP deve trabalhar para fazer essa conexão entre o nosso servidor Apache, o nosso PHP, e o nosso servidor de banco de dados, tá? Esse software, ou essas classes que a gente tem, elas são chamadas de drivers, tá? Eles são um conjunto de códigos escritos, na grande maioria das vezes, em PHP, tá? Algumas vezes é escrito em C ou outras linguagens, mas na grande maioria das vezes é o próprio PHP que cria essas classes, esses objetos para fazer essa comunicação e permite a comunicação do PHP com o sistema gerenciador de banco de dados, a conexão, e depois permite as consultas, o select, o insert, o update e por aí vai, tá? Eles podem ser chamados dentro do PHP a qualquer momento, então eu tenho que saber, eu quero utilizar o MySQL, eu vou utilizar lá o MySQLi, por exemplo, e vou passar para ele como parâmetro as informações lá do meu banco de dados, o usuário, a senha, o endereço dele, a porta, esse tipo de coisa, tá? Então tudo depende de qual servidor, qual o sistema gerenciador de banco de dados eu estou utilizando, se eu estou usando a MySQL, o Postgres, ou o SQLite, ou seja lá o que eu for, tá? Dependendo de qual deles eu estou utilizando, eu tenho que passar alguns parâmetros específicos. Então aqui eu fiz um exemplo, tá? De como é que funciona a conexão do PHP com o banco de dados Postgres, tá? O banco de dados Postgres, ele utiliza essa função aqui, pgconnect, tá? Então ele faz a conexão com o banco de dados através dessa função, tá? E ele joga esse dado, essa conexão, para dentro de uma variável. Só para avisar, o Igor vai... Opa, deixa eu ver aqui. Saiu coisinha. Tá bem. Beleza.
Então a conexão é feita através dessa string aqui, então. Ó, eu tenho o host, então eu tenho que passar qual é o endereço, 192.168.19.20, tá? Então isso aqui é como se minha página estivesse lá dentro do servidor da escola, inclusive, tá? A porta de conexão desse banco de dados é 5432, a porta padrão do Postgres. Eu estou utilizando o banco de dados, o DBName PI2, tá? O usuário para conectar nesse banco, no caso aqui, é o Kleber, e o password, a senha, 1234. Então, esses são os dados para conectar nesse banco de dados lá dentro do servidor onde ele está hospedado. E eu utilizo essa string aqui, poderia colocar esse texto aqui, ó. Deixa eu copiar ele aqui. Poderia copiar esse texto aqui e simplesmente jogado ele aqui dentro. Aqui, no caso, eu criei uma variável antes só para mostrar que dá para fazer assim, que fica mais fácil de ler. Tá? Os outros, se eu não me engano, eu fiz direto ali dentro da conexão para mostrar para vocês que dá para fazer. Tá? Então, essa é a forma de conexão diretamente com o Postgres utilizando o PG Connect. O SQLite, ele funciona um pouco diferente, tá? O SQLite, ele é um banco de dados relacional, tá? Ele não é nada poderoso perto do Postgres, do MySQL, ele é bem sem vergonha, até vou dizer para vocês, e ele simplesmente cria um arquivo lá dentro do servidor de vocês, tá? O nome vocês que escolhem, pode ser .db, pode ser .sqlite, só tem que ser um arquivo com a formatação certa do SQLite, tá? Se vocês fazem isso aqui, ó, vocês vão ter que jogar para uma variável, aí vocês vão ter que chamar o new, porque ele é uma classe, tá? SQLite 3, e passar para ele, então, a localização onde vocês querem criar o arquivo. É só isso. Ele vai lá, se o arquivo não existir, ele vai criar esse arquivo, se o arquivo existir, ele vai carregar esse arquivo, e aí ele já começa a trabalhar com o banco de dados, tá? Por que a gente não usa esse cara aqui? Justamente porque ele é muito sem vergonha. Qualquer empresa que vocês forem trabalhar, que vocês dizem, só você trabalhar com SQLite, o dono da empresa vai dizer assim, ó, tchau pra ti, eu vou chamar outro que saiba pelo menos o MySQL, tá? Porque ele é muito fraco, a velocidade de resposta dele, quando ele tem que buscar um arquivo, demora muitas vezes. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente não utiliza o SQLite. Eu quero fazer um sisteminha que eu vou precisar simplesmente cadastrar as pessoas para fazer uma mala direta que não tem tanta pressa, não tem problema. Dá para usar? Dá para usar. Ele funciona bem, só que quando eu preciso de velocidade de comunicação entre o banco de dados e o PHP, esquece ele, porque ele não vai ser a melhor opção, tá? E aqui a gente tem do MySQL, tá? O MySQL também é uma classe, tá? Eu também tenho que jogar ele para uma variável. Eu digo o new aqui, para dizer que eu estou criando uma nova instância dessa classe, e eu utilizo a classe MySQLi. Antes da versão 7 do PHP, não, antes da versão 6 do PHP, a gente tinha uma outra função, uma outra classe, que era MySQL, tá? Só que aí o MySQL, ele mudou um pouco. Não sei se vocês já ouviram falar de MariaDB. Sim ou não? Não? Tá. O MariaDB, ele é um sistema de gerenciador de banco de dados também, porque o MySQL teve um tempo que o pessoal que desenvolve ele, meio que deixou ele de lado, parou de desenvolver ele, tá? Parou de melhorar ele. Aí um outro grupo de pessoas pegou aquele MySQL que tinha e começou a desenvolver e chamou esse banco de dados novo de MariaDB, tá? Só que num outro momento, seguida um pouco depois, o pessoal do MySQL voltou a dar manutenção nele, e aí ficaram dois bancos de dados muito parecidos, mas em paralelo, tá? E aí, para poder trabalhar com os dois, isso, MariaDB, para poder trabalhar com os dois, os caras criaram uma classe nova, MySQLi, que ele consegue carregar tanto bancos de dados MySQL quanto banco de dados MariaDB, tá? Então ele funciona eles funcionam os dois da mesma forma, porque são baseados, o MariaDB é baseado no MySQL, então eles funcionam da mesma forma. Então os caras criaram uma classe que podia trabalhar com os dois sem problema nenhum. E aí, no PHP 7.0, se eu não me engano, eles simplesmente tiraram fora o MySQL e aí só ficou o MySQLi como o padrão, tá? Mas isso aqui tudo, eu estou fazendo conexão do meu PHP direto com o sistema gerenciador de banco de dados. Então eu tenho que saber como é que o sistema funciona. A conexão do MySQL é essa aqui, do SQLite é essa aqui, do Postgres é essa aqui. Então eu tenho que saber qual é o conector, eu tenho que saber qual é a classe, eu tenho que saber um monte de coisa, tá? Aí os caras pensaram, o pessoal do PHP pensou um pouquinho, por que a gente não faz uma camada de abstração? O que é uma camada de abstração?
É como se eu pegasse o meu código, tá? O meu código está aqui, como é que eu faço a conexão com o banco de dados, e criasse uma ferramenta por cima que eu não precisasse saber como é que aquele cara lá funciona. Como é que eu faço a conexão com o banco de dados, como é que eu faço para fazer um select, como é que eu faço para fazer um insert. Eu tenho uma classe superior aqui que eu simplesmente tenho que dizer assim, ó, classe, eu quero inserir esse dado no banco de dados. E essa classe vai lá internamente e faz o comando para fazer o insert. Isso é uma classe de abstração. Então a gente abstrai o insert lá, criando uma classe superior que vai chamar esse insert em algum momento, tá? Então, o pessoal do PHP começou a pensar. A primeira coisa que eles criaram foi o DBA, tá? Que é uma camada de abstração desenvolvida, tá? Ela foi desenvolvida, veio de outras linguagens, tá? O pessoal do PHP trouxe para o PHP, com algumas adaptações para poder trabalhar com os bancos de dados e com o PHP, eles criaram, então, o DBA. Mas o DBA ele era muito limitado, ele tinha muitas coisas que eram trancadas, então, eu preciso fazer um insert, mas eu tenho que fazer um insert com, sei lá, um select, eu tenho que fazer um insert que faz uma consulta numa outra tabela para chamar lá o ID, por exemplo, do usuário. Ele tinha umas limitações, então que ele não permitia fazer esse tipo de coisa. Aí um grupo externo, tá, um pessoal fora do PHP, resolveu criar uma biblioteca chamada de ODBC, tá, Open Database Connect, que basicamente poderia fazer a conexão com qualquer banco de dados e permitiria, como ele é aberto, qualquer um poderia mexer, tu poderia modificar ele para adaptar ele para o que tu precisava, tá? O ODBC foi um sucesso, virou um negócio muito grande. Hoje em dia tem o ODBC para praticamente todas as linguagens de programação, tá? E o pessoal do PHP, putz, e agora a gente perdeu espaço, a gente tinha uma ferramenta que era nossa, agora a gente tem que usar uma ferramenta externa, os usuários para poder utilizar, eles têm que fazer o download de um outro arquivo para carregar no servidor PHP, carregar as extensões, dava um certo trabalho. Vamos fazer então uma adaptação do PDO, do ADBC para dentro do PHP, e eles chamaram isso de PHP Data Objects. Basicamente ele é uma classe de abstração de PHP que chama o ODBC automaticamente, tá? Eles não chegaram nem a criar um ODBC novo, eles simplesmente chamam o ODBC para poder trabalhar. Então eles criaram uma classe de abstração um pouco mais, como o ODBC ele é mais genérico, ele é para todas as linguagens, ele não tem uma coisa específica lá para o PHP, coisa específica para o Python, ele é bem genericão. O pessoal do PHP, vamos criar uma coisa mais específica, modifica o funcionamento do ADBC para ele funcionar especificamente com o PHP e chamaram de PDO, tá? Disparado hoje é a classe que tem maior aceitação, então é a mais utilizada, tá? O ADBC ele foi muito utilizado, mas hoje em dia ele já perdeu muito espaço, então a maioria dos sites que a gente utiliza, a gente vê, na verdade, que tem banco de dados, eles utilizam o PDO para fazer essa comunicação, tá? E para trabalhar com o PDO, além de tu ter uma classe de abstração que garante essa separação, vamos botar assim, eu não preciso saber como é que as coisas funcionam lá no fundo, ele ainda tem algumas outras melhorias, tá? Eu consigo, utilizando o PDO, garantir que eu não vou ter ataques de SQL injection, que a gente chama, tá? Esses ataques de SQL injection, eles conseguem injetar códigos SQL dentro dos formulários, e se eu mando isso direto para o meu banco de dados, eu posso estar abrindo portas para que os usuários façam outras coisas no meu banco de dados. Por exemplo, se eu quero fazer um sistema de login lá, o cara pode tentar fazer o login com um código SQL específico lá, e ele consegue acessar o site mesmo sem ele ter um usuário e uma senha. Então, vocês imaginem vocês chegando num sistema, desenvolvendo um sistema, na hora que eu vou mostrar pro cara, o cara, tá, beleza, deixa eu dar uma testadinha aqui. Aí ele vai lá, bota sem sacanagem, são 10 caracteres que ele precisa botar, e ele consegue invadir o site de vocês. Quando vocês utilizam o PDO automaticamente vai pegar esses dados vindos do usuário lá e vai verificar. A gente tem uma coisa chamada bind value, que a gente vai ver nas próximas aulas, que ele vai verificar se tem algum tipo de caractere especial, tipo aspas, por exemplo, que é uma das coisas que são utilizadas para fazer o SQL injection. Se tiver aspas, ele automaticamente troca por outro caractere.
e salva no banco por esse outro caractere. Quando tu vai carregar esse do banco de dados, ele automaticamente sabe que aquele caractere específico é uma aspas, ele troca de volta para uma aspas na hora de mostrar para o usuário. Então, eu não preciso saber como é que ele faz esse tipo de coisa. Ele internamente, nos seus internos, lá nos seus baixos, ele faz essa conversão toda para mim, eu não preciso nem saber, eu simplesmente chamo de preço. Olha, insere esse cara aqui no banco de dados. Ele vai lá e vai inserir. Agora faz uma consulta e busca esse cara aqui no banco de dados. Ele vai lá e vai buscar. Se tem aspas, se tem caractere especial, se tem seja lá o que for, para mim não faz diferença. A hora que ele vai lá para o banco de dados, ele tira esses caracteres especiais, salva isso no banco de dados, a hora que ele carrega, ele bota de volta os caracteres especiais e eu consigo mostrar, inclusive com os caracteres que o cara botou. Tá? Então é muito interessante, ele traz uma série de ferramentas para aumentar essa segurança. Eu consigo garantir que eu não vou ter... Garantir não, porque hoje em dia não tem como garantir nada, mas tu consegue ter uma segurança maior de que vai ser mais difícil, pelo menos, para os caras conseguirem invadir teu site, tá? Ou teu sistema, seja lá o que for. Então, como é que eu faço para utilizar o PDO? Lembra que eu falei que quando eu queria conectar um banco de dados Postgres, eu tinha que conectar de um jeito, eu tinha que chamar uma função específica. Quando eu queria conectar um banco SQLite, eu tinha que chamar uma classe específica. Quando eu queria chamar um banco de dados MySQL, eu tinha que chamar uma classe MySQLi. Então, eu tenho classes de nomes distintos para conectar vários bancos de dados. Quando eu utilizo o PDO, eu tenho uma classe só, que é a classe PDO. O resto é simplesmente a configuração, com qual banco eu vou conectar, é simplesmente a configuração que eu vou passar para a conexão do meu PDO, tá? E para mim fazer a instanciação desse meu PDO, quando eu vou instanciar ele, quando eu vou carregar esse banco de dados e jogar ele numa variável, eu tenho que passar algumas informações, tá? A primeira delas é o DSN, ou Data Source Name. Quais são os requisitos que eu tenho que passar para o meu PDO para ele conectar no banco de dados da forma correta, tá? Então, dependendo do banco de dados que eu estou utilizando, eu tenho que passar uma informação específica no DSN, tá? O DSN ele é obrigatório, eu não tenho como carregar a classe PDO sem passar esse DSN. Outro parâmetro que a gente pode passar, e eu digo pode, agora eu vou explicar por quê, é o nome de usuário do banco de dados. Então, alguns bancos de dados, eles exigem que eu passe somente os dados da conexão no DSN e o nome de usuário e senha são passados pelo username e pelo PSWD, tá? Outros bancos, a gente passa tudo no DSN e não passa nada nesses dois aqui. Por exemplo, quando eu vou conectar num banco SQLite, eu não preciso passar o username e password, porque não existe, é só um arquivo. Então, eu simplesmente tenho que passar os dados do DSN para ele, ele vai saber que é um dado SQLite, eu não preciso desses dois valores e faz a conexão normal, tá? Quando eu vou conectar com um banco de dados Postgres, eu também não preciso passar o username e o password, porque no DSN do Postgres eu tenho que passar o nome de usuário e senha já no DSN. Então, tudo depende de qual a linguagem que eu vou utilizar, eu tenho que saber qual é o DSN. Ah, professor, e como é que eu sei qual é o DSN que eu tenho que utilizar para conectar com aquele meu servidor específico? Deixa eu carregar aqui, que eu tinha uma listinha, tá aqui. Não sei porque não tá aqui, mas tá bom, trago para cá. Então, aqui eu tenho os drivers PDO que a gente tem, tá? Lá no nosso PHP. Esse aqui é o manual do PHP, tá? Tá aqui nos servindo. Eu preciso saber como é que eu faço para conectar, por exemplo, o MySQL. Eu vou vir aqui, PDO MySQL, ele vai carregar o PDO MySQL, e aqui tem um monte de informações, tá? Eu tenho que achar o resource name. Cadê o resource name? Aqui, DSN, resource name. Conectando o banco de dados, está aqui, PDO, DSN, então, MySQL. Para conectar o DSN do MySQL, eu tenho que passar, MySQL, o host, então, o endereço que eu preciso, tá? Aí eu passo o endereço, ponto e vírgula, dbname e o nome do banco de dados que eu vou fazer. E os outros comandos que eu tenho que passar é o username, então, o nome de usuário, e a senha separados. E aí eu consigo fazer, então, e eu posso passar as opções também, que isso aqui quase nunca se passa, mas em alguns casos pode ser que seja necessário, tá? E aí a gente chama lá, dbh igual new PDO, passo o DSN, que é aquele cara lá de cima, passo o nome de usuário, passo a senha, pronto.
fiz a conexão com o banco de dados e o resto é só história, tá? É bem tranquilo. Então, alguns bancos de dados exigem que a gente bote o DSN com um formato específico, outros com usuário e senha, outros não exigem usuário e senha. Então, esse username e esse PSWD, ou password, eles não são obrigatórios, tá? Então, eles são opcionais. Eu posso colocar se eu precisar, se eu não colocar, ele vai simplesmente aceitar como não sendo necessário para esse banco de dados. Ah, pode ser que eu esteja colocando no banco de dados MySQL e não passe o username ou password. Olha, se tu não passar o username com o MySQL, tu não vai conseguir conectar. O password, se o password for em branco, se tu não passar nada, ele vai entender como em branco e vai aceitar igual, tá? Mas tudo depende, então, da forma como vocês vão vai estar a configuração do servidor de vocês para vocês poderem fazer esse cara funcionar, tá? E aqui, então, eu fiz um exemplo, então, do PHP com o PDO conectando em alguns bancos de dados, tá? Como eu disse para vocês, se eu for conectar com SQLite, eu chamo lá o $com igual a new PDO, então eu chamei a classe PDO, instanciei ela e passei simplesmente dizendo que o meu banco é um SQLite e o nome do arquivo que eu quero carregar. O nome de usuário e a senha vão em branco. Ah, se eu não colocar esses dois caras aqui, deixar só, tirar fora essa parte aqui, simplesmente depois do nome do arquivo, fechar o parênteses ali e botar ponto e vírgula, aceita também? Aceita. O Postgres aqui, ele também poderia ter essa informação aqui lá no final. Eu simplesmente ocultei ela porque o nome de usuário e a senha estão aqui dentro do DSN. Tá? Entenderam isso aqui? Sim ou não? Beleza. Então, dependendo do banco de dados que a gente vai utilizar, a gente vai ter um DSN específico. Então, aqui do SQLite é simplesmente o nome do arquivo. O do Postgres, então, a gente vai dizer que é um banco PGSQL, tá? Vou passar o host, então, o endereço do site, pode ser o localhost, pode ser um endereço IP específico, pode ser uma URL específica. Desculpa. Então, tudo depende de onde vai estar o servidor, tá? No Postgres, eu tenho que passar a porta, então eu tenho que dizer qual é a porta que eu vou utilizar. No caso aqui, a porta padrão 5432. Eu tenho que passar qual é o nome do banco de dados que eu vou utilizar, o DBName. Eu tenho que passar aqui o usuário que eu vou utilizar para conectar. E eu tenho que passar o password, a senha para conectar esse banco de dados. Quando eu trabalho com MySQL, aí muda, ó. $com igual a new PDO, exatamente igual, e o DSN muda, ó. MySQL, diz que é um banco de dados MySQL, passo o endereço, aqui eu estou fazendo o endereço com IP, o 127.0.0.1 é exatamente a mesma coisa que o localhost, só é um endereço IP, tá? Tem um DBName, tá? Por acaso é o mesmo lá de cima? Só por acaso. O nome de usuário é o próximo parâmetro e a senha é o próximo parâmetro. Aqui eu tenho que dizer, ó, estou conectando o usuário, estou conectando a password. Aqui eu não preciso. Quando eu faço desse jeito, ele já entende automaticamente que o segundo parâmetro passado é o nome de usuário e o terceiro parâmetro passado é a senha. Deixa eu ver qual foi a pergunta aqui. Tu vai sempre ensinar as 3 formas de fazer ou o padrão ensinado em aula vai ser... Não, o padrão vai ser o MySQL. Nesse momento eu estou mostrando as 3 formas que vocês vão ver que daqui para frente, na próxima aula, na verdade, para frente, a gente vai trabalhar com a abstração do PDO. Então, se vocês quiserem utilizar o Postgres, por exemplo, vocês têm que saber que a conexão com o Postgres é essa aqui, tá? E aí, depois, o resto, tanto faz se tu vai trabalhar com Postgres, com SQLite ou com MySQL. Internamente vai ser tudo igual, tá? O que vai mudar é a parte externa, aliás, a parte interna lá dentro da conexão, que a gente não mexe. Então, a gente só tem que saber como é que faz a conexão com os outros bancos. Por isso que eu estou mostrando esses 3 aqui, para vocês saberem mais ou menos como é que é. Ah, eu preciso saber de um Microsoft SQL Server, por exemplo. É só vir aqui no manual. Porta. Ó, quero saber do SQL Server. Vem aqui nesse cara. Ele tem aqui uma parte que ele fala do DSN também. Cadê? Aqui, ó. PDO SQL Server DSN. Ó, a conexão com ele é SQL Server, server o endereço do servidor, database o nome da base de dados, e depois eu passo o nome de usuário e a senha nos outros parâmetros. Então, eu quero mostrar para vocês que a gente tem outras possibilidades, tá? Mas o que a gente vai trabalhar na sala de aula vai ser realmente o MySQL.
mas vocês vão ver que vocês não precisam saber muito de MySQL. Vocês vão precisar saber o básico em alguns momentos, assim, quero fazer uma consulta um pouco mais rebuscada, porque do padrão vai ser tudo com abstração. Tá? Então vamos lá. A forma mais simples que a gente tem, depois de conectar com o banco de dados, é fazer uma consulta, certo? Essa consulta pode ser uma inserção, uma consulta, realmente um select, uma busca, um insert, uma atualização, um update, um delete ou uma exclusão. Isso é chamado de CRUD. Você já deve ter ouvido falar com o Luiz Fernando dos CRUDs, tá? Mas a maneira mais fácil que a gente tem, utilizando a classe de PDO, de utilizar ou fazer um CRUD, tá? Qualquer parte do CRUD, na verdade, é utilizando a função query do próprio PDO, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz, vocês vão fazer a atividade utilizando ela, mas daqui para frente, vocês nunca mais vão utilizar ela. E eu vou explicar o porquê. A função query do PDO, ela é uma função básica para testes. Como assim para testes, professor? Eu não tenho como, por exemplo, fazer aquela garantia de segurança que eu falei para vocês utilizando essa função query. Tá? Por quê? Porque eu não tenho como, em cima dessa função query, fazer com que o meu código faça a alteração nos valores que eu quero colocar lá. Tá? Não se preocupem muito com o que eu estou falando agora. Quando a gente, na próxima aula, for falar do select, que aí sim, na verdade, do prepare e do bind values e dessas coisas para poder fazer a seleção com o where específicos, tá? A ideia é que a gente tem um comando que a gente bota um nome para um valor, tá? Vamos supor, eu queria aqui, ó, select from, asterisco from usuário, where nome igual, eu boto 2 pontos nome. E aí depois eu utilizo uma outra função do próprio PDO, que eu digo que aonde tiver 2 pontos nome, tu substitui por, e aí eu passo o valor que eu quero. E é nesse momento que ele faz passar esse valor que eu quero, é que ele verifica lá se tem aspas, se tem algum caractere especial que é proibido no banco de dados, esse tipo de coisa. E aí ele faz a alteração. Com o query eu não tenho como fazer isso. O query, aonde eu carreguei esse cara aqui, ele automaticamente já foi no banco de dados, carregou os dados e jogou para essa variável dados aqui, tá? Quando a gente for trabalhar depois, a gente não vai fazer isso, porque a gente não quer que ele execute essa query de primeira. A gente quer que ele carregue esse SQL, verifique as variáveis que tem dentro dele, que é o que a gente vai ver depois. Depois a gente vai alterar essas variáveis por valores, que aí ele vai fazer essa verificação se os dados que estão vindos são realmente armazenáveis no banco de dados sem problema. E depois, lá no finalzinho, quando a gente tiver com tudo preparado, aí sim a gente vai rodar ela para fazer a consulta certa, que aí a gente não vai ter problema nenhum, tá? Então, essa função query, ela está aqui disponível, mas ela não é aconselhado que se use ela. Ela é utilizada assim, ó, eu quero fazer uma consulta que é muito cabulosa, que não estou conseguindo fazer com o prepare lá, com a preparação que a gente faz. Bom, aí sim, aí tu utiliza esse cara aqui. Mas aí tem que tomar muito cuidado quando está desenvolvendo com ela, tá? Ou então, assim, eu quero testar só se está funcionando a conexão com o banco de dados, se eu testar se eu estou conseguindo carregar os dados da tabela usuário. Aí tu faz que nem eu fiz aqui. $com, faz a conexão com o banco de dados. Aqui eu estou fazendo uma conexão com o meu banco de dados local. Então, 127.0.1 é como se fosse meu localhost. Eu criei o meu banco de dados aulas PI2. O meu usuário para conectar nesse banco é Kleber. E a senha é 1234. Aí eu vou lá, $dados igual. Então, estou carregando as informações que vierem do banco de dados para essa variável $dados, e aí eu utilizo, então, o $com, chamo lá a conexão que eu tenho, e passo para ela, então, um query, a função query, chamando a função query, fazendo, então, select from usuários, nesse caso aqui. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um teste para ver se eu consigo carregar esses dados do usuário para dentro do meu computador, tá? Em seguida, depois, a gente pode utilizar, então, um comando de repetição para trabalhar com arrays, que vocês já conhecem, o tal de for each, aquele, onde vocês podem carregar esses dados vindos do servidor e percorrer eles utilizando o for each e mostrar eles na tela quando vocês quiserem, da forma como vocês acharem melhor, tá? Aí a gente tem algumas atividades, mas antes de falar das atividades, eu vou mostrar para vocês, eu não sei se vocês olharam lá no Moodle antes de começar a aula, tá? Eu disponibilizei para vocês, então, esse slide da aula de hoje, e já botei para vocês um arquivo SQL, tá?
Então eu vou vir aqui. Quando vocês abrirem o champ de vocês, o de vocês provavelmente vocês vão abrir com localhost aqui, tá? O meu eu abro com o endereço IP, porque o Mac ele funciona um pouco diferente do Windows, então ele cria uma máquina virtual com Linux para poder trabalhar, mas não se preocupem com isso, vocês simplesmente vão colocar aqui o localhost, ele vai abrir o dashboard de vocês, vocês vão vir aqui em PHP MyAdmin. Eu enviei para vocês um documento SQL, deixa eu abrir ele aqui, que é basicamente esse cara aqui, ó. Ele faz lá a criação de uma base de dados, se ela não existir, tá? Aulas PI2. Criei um usuário, então, garanti todos os privilégios para esse banco de dados. No meu caso aqui, eu coloquei Kleber, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Pode alterar esse documento. Só não esqueçam que o nome que vocês utilizarem aqui vai ser o nome que vocês vão utilizar lá para fazer a conexão, tá? E identified by, tá? Então, identificado como, e aqui a senha que vocês vão utilizar lá, tá? Então, se vocês quiserem trocar, pode trocar aqui. Bota aqui o nome de vocês e aqui a senha que vocês quiserem, tá? Lembrando que esses dois aqui, eles vão ser usados para conectar no banco de dados lá depois, quando vocês forem fazer a conexão com o PDO, tá? E aí eu criei uma tabela, usuários, com 4 campos, o ID, o nome, o e-mail e a senha. Eu disse que o ID é uma chave primária, tá? Então isso aqui tudo vocês já devem ter visto. Basicamente, MySQL e Postgres são quase iguais nessa parte, tá? Tirando o Grant All aqui do Postgres, que é um pouquinho diferente, mas não se preocupem, tá? O pessoal que viu com Postgres, professor, não conseguiu rodar por algum motivo, tranca o grito, chama, a gente faz uma videochamada e eu explico para vocês direitinho como fazer, tá? Não fiquem com dúvida. E depois eu inseri alguns dados só para ter dados para mostrar para vocês depois, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse arquivo SQL que eu mandei para vocês, tá? Tá lá no Moodle, vocês só vão baixar ele na máquina de vocês. Vão vir aqui no PHP MyAdmin de vocês, tá? Na página inicial. Vão vir em importar. Vocês têm a mesma coisa que o meu aqui. Escolher um arquivo e vão carregar esse arquivo que eu passei para vocês, aula10.sql. Carregar ele, não precisa mexer em nenhuma das outras configurações, é só vir aqui e executar. Ele vai executar, ó. Aqui ele me disse que tem um erro, porque não, como eu estava fazendo uma consulta lá, eu fiz, verifica se não existe, ele vai dizer que não foi encontrado, porque não tinha o banco de dados, mas ele vai executar, criou o usuário lá e me deu as configurações para acessar ele, criou a tabela de usuário, deu certo, inseriu as linhas aqui que eu botei. Então, se a gente olhar aqui na lista de banco de dados que a gente tem, agora a gente tem um aulas PI2. Está aqui uma tabela de usuários. Se eu vier aqui e clicar, eu consigo ver, então, os usuários que eu inseri nele, tá? Os usuários só alterou o nome e o e-mail, assim eu botei o mesmo em todos, só para a gente fazer o teste. E aí, então, eu fiz, aqui, um documento em PHP, tá? Onde eu criei lá um $com, então eu fiz a conexão. Esse $com, então, é uma classe, uma nova instância de PDO, que eu utilizei o MySQL, tá? Aqui eu coloquei o meu host como 127.0.1, vocês podem colocar o host como 127.0.0.1, tanto faz, tá? O dbname aqui, então, é o nome do banco de dados que eu criei lá, tá? Com o arquivo SQL, tá aqui ele aqui, ó, dbname aulas PI2. E aqui, então, o nome de usuário e a senha que estão aqui no Grant All. O nome de usuário e a senha que eu coloquei, tá? Bom, então eu fiz a conexão, depois eu utilizei, então, essa conexão para inserir as informações em data, e eu utilizei a função query para fazer um select aqui, peguei todos os dados da tabela, então, usuários, e joguei eles lá para dentro do data. E depois eu percorri esses dados que estavam no data, simplesmente dando um print R na linha. Então eu percorro o data, jogo cada um dos valores, cada uma das linhas dessa minha SQL para uma linha aqui, e depois eu mando um print R na linha, tá? Quando eu executo esse cara, vem aqui, connect.php, ele vai me mostrar algo desse jeito aqui. Então eu tenho lá um array inicial, então, com o ID 1, o nome Kleber, o e-mail tal e a senha tal. O ID 2, o nome João, o e-mail tal e a senha tal. E assim eu tenho para cada um dos usuários, tá? Então, basicamente,
a primeira atividade, vocês vão replicar isso que eu fiz agora. Então, vocês vão pegar lá os usuários, carregar esses usuários numa variável, tá? E vão fazer, então, um for each para mostrar todos esses dados dos usuários. Ah, eu quero mostrar só um dos dados do usuário. Não tem problema. Pode vir aqui e botar um, ao invés de utilizar o printr, botar um print, por exemplo, $row, desculpa, $row, nome. Aqui. Ah, print, $row, row, e-mail. Vai ficar um do lado do outro, mas tudo bem. Só para vocês verem. Então, só vai esse cara vir aqui e atualizar. Ele vai mostrar o nome e o e-mail do primeiro, o nome e o e-mail do segundo, e assim por diante, tá? Para não ficar mostrando todo aquele array com as informações que estão ali. Tá? Então, a primeira atividade de vocês é basicamente vocês recriarem esse cara. Pode mostrar com printr mesmo, não tem problema. Como vocês vão rodar a criação da tabela de banco de dados, como eu mostrei para vocês, tem que mostrar no mínimo aqueles usuários que apareceram ali, tá? E a segunda atividade, a ideia é que vocês peguem esse primeiro código que vocês fizeram e ao invés de mostrar todos os dados de todos os usuários, vocês vão mostrar somente os dados do usuário ou da usuária de nome Ana Clara Rosa, que eu botei ali, tá? Então, se a gente for olhar aqui no nosso SQL, a gente tem uma usuária, Ana Clara Rosa, tá? Então, eu quero que vocês mostrem o nome, o e-mail e a senha dela lá no coisa. Bem tranquilo de fazer, tá? Nada de muito diferente do que vocês estão fazendo. A única coisa que vocês vão ter que colocar é um ela no documento de vocês, tá? Novamente, vou repetir para vocês. Vocês não devem decorar como é que funciona a query, tá? A função query. Porque a gente não vai utilizar ela. Ela vai servir muito. Ah, eu quero testar. Pô, não estou conseguindo fazer carregar os dados de uma tabela lá utilizando a abstração. Faz um teste com a query, verifica se ele vai conseguir trazer os resultados. Se ele trouxer, bom, então o problema não está aqui. Pode ser alguma coisa na classe de abstração e aí a gente vai estudar o que está acontecendo. Mas ela é mais como um debug, vamos botar assim, uma forma de identificar algum erro possível que tem ali dentro, ou então quando eu quero fazer queries muito complexas. Mas aí quando eu quero fazer queries muito complexas, aí eu tenho que prestar atenção, porque daí eu tenho que fazer toda a segurança daquela query, tá? A gente não tem essa classe de abstração para permitir essa segurança maior. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Acho que não. É o que eu sempre digo para vocês. Programação é prática. Quando vocês forem fazer os exercícios, vocês vão, professor, eu não consegui fazer isso. Aí vai lá, dá mais uma olhadinha no vídeo, dá uma olhadinha, procura alguma coisa na internet, se for o caso, se vocês acharem melhor. Professor, não consegui. Aí tranca o grito que nós vamos dar jeito de fazer vocês acertarem. Pois é, foi o que eu achei. Então, não tem problema. Se alguém tiver alguma dúvida durante a execução dos exercícios, tranca o grito que eu passo para vocês. Esses exercícios vão ser colocados agora lá no Moodle para vocês, tá? Vai ser disponibilizado, na verdade já está colocado. Vocês têm o prazo até semana que vem, até terça-feira que vem, às 23h59, para entregar. Então, se na próxima aula, professor, eu já estou... Não, o vídeo eu vou postar, porque está sendo gravado agora, então quando o Google me liberar, eu coloco lá, tá? Mas os slides já está lá e o arquivo SQL já está lá. Então, eu vou postar, eu já botei o arquivo, só que o arquivo que é as atividades, só que eu não disponibilizei para vocês, tá oculto lá ainda. Eu ia disponibilizar, mas aí estava no horário da aula, eu disse, deixa que depois eu disponibilizo. Então, eu só tenho que disponibilizar para vocês lá a atividade, lá tá para semana que vem, já às 23h59. E aí vocês, se tiverem alguma dúvida na aula que vem, a gente pode sanar essas dúvidas de vocês, certo?
Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente fica por aqui. Conversamos na semana que vem. Se precisar, tranca o grito lá no Google Chat ou no Moodle ou qualquer lugar, faz sinal de fumaça que a gente dá jeito de conversar, mas eu não quero que vocês fiquem com dúvidas. Certo? Abraço, pessoal. Boa semana para vocês.